Sons e saberes. Conexões de vozes de Angola e Brasil. Sons e saberes, conexões de vozes entre Angola e Brasil, é o nome deste podcast que foi feito por brasileiros e angolanos em um projeto de intercâmbio virtual. Já no tema de abertura, você ouve uma conexão de vozes. Essa voz de Lord Guinness, um talentoso jovem angolano que canta sua cultura africana. E também é a voz de Rômulo Borim, técnico do Laboratório de Fonética da Universidade Estadual Paulista, que faz a locução deste podcast. Várias outras vozes podem ser ouvidas em cada episódio deste podcast. São pessoas que compartilharam seu conhecimento sobre a riqueza musical de cada país. São pessoas especialistas nos temas tratados e que foram entrevistadas pelos estudantes. Suas vozes expressam as diversidades linguística e cultural dos nossos países. Este projeto de intercâmbio acadêmico, sediado na Universidade Estadual Paulista, integra um projeto de pesquisa que tem financiamento da FAPESP, intitulado Aprendizes Universitários em Práticas Contemporâneas, de letramento acadêmico, científico, na formação de professores de ensino básico e de pesquisadores globalizados. No Brasil, integram a equipe os seguintes professores doutores: Adriana Fischer, vinculada ao PPG Educação da FURB, especialista em práticas de letramentos e tecnologias digitais da educação. Eu sou Fábio Fernandes Vilela, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Docência para a Educação Básica, da FC Unesp Bauru, e especialista em Educação Musical. Márcia Santos Duarte de Oliveira, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, e especialista em Português de Contato e Línguas Africanas. Eu sou a Luciane Tenani, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos do IBILSE Unesp, campus de São José do Rio Preto. Sou especialista nas relações entre fala e escrita e coordenadora deste projeto de intercâmbio virtual. E em Angola, integram a equipe os seguintes professores: Elizabeth Rodrigues Gonçalves, vice-presidente para assuntos acadêmicos do Instituto Superior Politécnico do Libolo, ISPETELO, município do Libolo, Angola. Sou Antônio Carlos, professor de língua portuguesa do curso de licenciatura em ensino primário no ISPETELO. Valdim Lucenja Vicente Zeferino, professor de informática no curso de ensino primário no ISPETELO, Angola. Eu sou David Carruagem, professor de Psicologia do curso de licenciatura em ensino primário no Instituto Superior Politécnico do Libolo, ISPETELO. Continue conosco para conhecer mais sobre esse processo de aprendizagem. Ouça este episódio para aprender um pouco mais sobre canções e futebol. Já parou para pensar em quais emoções o futebol desperta em nós, em nossa comunidade? Em como elas podem ser percebidas a partir dos hinos dos clubes em diferentes países? É esse o tema do primeiro episódio do podcast Sons e Saberes, produzido por estudantes de ensino superior de Angola e do Brasil. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso programa. Eu me chamo Augusto de Oliveira, da Unesp, em São José do Rio Preto, e faço parte de um grupo de estudantes que participou de um intercâmbio virtual entre Angola e Brasil. Desse encontro, resultou o podcast Sons e Saberes. Saudações desde o Libolo, município do Kwanza Sul, em Angola. Meu nome é André Cardoso Carvalho e colaboro junto com os meus colegas com a produção deste podcast, trazendo informações sobre como é a relação entre canções e futebol na nossa comunidade. É muito bom estarmos juntos, André. Nesse primeiro episódio, abordaremos uma questão que desperta interesse naqueles que gostam de emoção e também de passar nervoso às vezes, o futebol. Você pode ser uma pessoa apaixonada por futebol, ou alguém que gosta, mas não acompanha sempre, ou até mesmo alguém que não curte muito esse esporte. Uma coisa é fato: ele nos desperta emoções distintas e ajuda a contar uma parte da nossa história. Não é mesmo, Juliana?
Isso mesmo, o meu nome é Juliana Costa, sou mestranda da Unesp em São José do Rio Preto, Brasil, e confesso que faço parte daquele segundo grupo que o Augusto mencionou, o dos que até gostam de futebol, mas que o acompanham só pela diversão e oportunidade de confraternizar. E foi isso que sempre me encantou no futebol, a energia que une milhares de famílias, amigos, vizinhos e países. Neste intercâmbio virtual, aprendemos que este esporte é mais um dos traços em comum entre culturas, que, embora distintas, se particularizam por costumes e valores que atravessam o tempo. E como é no Libolo, em Angola, André? Aqui, a emoção de uma partida de futebol também é contagiante, trazendo alegria para toda a massa associativa do município, pois com estas partidas elevam-se as emoções com os golos e dribles de bola, mas o que prevalece é o fair play. Na canção Ponta de Lança Africano, do cantor brasileiro Jorge Benjor, temos um exemplo de como o futebol causa emoção em quem o acompanha e, também, da sua relação estreita com outra manifestação cultural, a música. A canção, que é datada de 1976, narra a atuação de um jogador africano durante uma partida de futebol. Mas não apenas isso. A música trata da emoção sentida pelo compositor ao acompanhar um jogador se sair tão bem durante uma partida. Pode ser que você, ouvinte, não conheça essa música, mas provavelmente conhece alguém que se emociona quando acompanha uma partida ou quando escuta o hino do seu clube preferido. Isso acontece porque as músicas e os hinos de futebol ressoam como expressões da arte e de marcas da nossa história popular. Na descrição desse episódio, você encontra um link para ouvir a música na íntegra. Se tem algo que toca a alma do povo brasileiro e angolano, é o futebol. Esse esporte não se restringe aos grandiosos estádios, mas agrega multidões de apaixonados em nossos países. E são as músicas que sintonizam emoções coletivas, desde o grito das torcidas até as ondas de rádio. Para entender melhor essa relação, conversamos com o professor e pesquisador Elcio Cornelsen, da Universidade Federal de Minas Gerais, que investiga a relação entre hinos de futebol e história em clubes do Brasil, Angola e de outros países. Para ele, os hinos fazem parte da própria composição simbólica dos clubes, junto com cores, bandeiras e etc. Você acabou de ouvir um trecho do hino do Fluminense, clube clássico do cenário carioca. E mesmo que a relação entre futebol e música já fosse intrínseca, no Brasil, especificamente, os hinos dos clubes passaram por um processo de transformação rítmica influenciada pelas mudanças sociais de sua época de ascensão, segundo o professor Elcio. Então, se tudo vira samba por aqui, destacamos que no início do século XX foram os acordes e batucadas desse gênero musical que fizeram os hinos dos times mais tradicionais se desdobrarem ao ritmo brasileiro. Conforme eu mencionei no caso brasileiro, né, se os hinos marciais, os primeiros eram hinos marciais, né, com, entre aspas, o casamento de futebol e samba na década de 30, né, isso modifica, né, é como se o cancioneiro nacional abraçasse a modalidade de futebol. Ele desse um ritmo que não fosse mais aquele ritmo marcial de início. Né. Agora convido vocês a ouvir um trecho do hino do Clube 1º de Agosto, um time angolano. Nasceu na conquista pela história, nosso clube desportivo. Esse componente marcial, atravessado por outros ritmos mencionados pelo professor brasileiro, também é reconhecível no contexto angolano, especialmente na análise que ele faz dos dois principais times de futebol de Angola, o 1º de Agosto e o Petro Atlético de Luanda. Eles trazem, então, elementos muito mais de identidade clubística, o primeiro muito mais ligado à representatividade de Angola, conforme eu falei, até relação das cores com a bandeira de Angola, né? E o segundo mais com uma tradição que provavelmente é do próprio Sonangol, que é a empresa estatal financeira no âmbito do petróleo. Inclusive, no distintivo, há uma torre de petróleo, uma sonda, uma espécie de sonda. Então, são construções aí ligadas a traços dessas organizações.
Mas o que sentem os torcedores quando ouvem o hino de seus clubes? E você, ouvinte palmeirense? Logo o coração bateu diferente quando ouviu o hino de seu time? Conversamos sobre isso com Guilherme Espinosa, técnico do Catanduva Futebol Clube, um time do interior paulista. Guilherme é torcedor do Palmeiras e, para ele, o hino de seu time está atrelado às memórias que ele tem de seus familiares, que sempre o incentivaram a torcer pelo time. Segundo ele, ouvir o hino do seu time traz consigo muitos sentimentos nostálgicos. Eu aprendi a ser palmeirense pelo fato do meu pai, dos meus avós, dos meus tios. Sempre assisti jogos com eles do Palmeiras. E quando ganhava algum jogo, algum campeonato específico, sempre tocava o hino. E eles sempre me passaram, a torcer pro Palmeiras e tal. Sabe, aquelas conversas sempre de vô, de pai, de tio, Isso vem de geração para geração. E quando toca hoje, quando toca o hino, quando eu tô assistindo um jogo com meu pai, sempre me vem a lembrança dos meus tios, dos meus avós, que hoje já não estão mais presentes, conosco. E então é uma lembrança muito, muito boa, muito legal. Acabamos de ouvir um trecho do hino do Clube Recreativo Desportivo do Libolo, que atua em Angola. Da nossa parte, os hinos de clubes despertam sentimentos semelhantes, como podemos perceber do apoiamento do Mwenu Osso, treinador de um time da região do Libolo em Angola. De acordo com ele, o hino de um dos times para os quais torce, o Recreativo do Libolo, remete a uma história do clube e do povo angolano que o motiva e da esperança. Vamos ouvi-lo. Agora, o Libolo e o Petro de Luanda têm hinos que, quando eu ouço, ligam-me à história, ligam-me ao passado da equipa, consigo me rever no presente e enxergam, levam a minha visão para o futuro, não é? Sobretudo do Libolo, que vai dizer que jogaremos a bola, com a bola dominaremos o Angola, dominaremos a África e dominaremos o mundo. Esse é o dizer. Então, quando ouço, de facto, é um orgulho, sinto-me parte da história, sinto-me do presente, que não é assim tão bonito, face ao momento que vivo, e consegue me dar esperança de que é um clube com foco, com determinação de continuar a conquistar determinadas zonas, determinadas competições a nível do país, a nível do continente. Como vimos, a relação intrínseca entre música e futebol atravessa fronteiras e proporciona sentimentos semelhantes na torcida de diferentes locais geográficos. No caso da Angola e do Brasil, o que notamos é que, independente da configuração dos hinos dos clubes, eles geram nos torcedores emoções ligadas à memória, à afetividade, à vitória, à derrota, à história, mas principalmente ao ato de torcer. O futebol e os clubes fazem parte da nossa história e fornecem pistas interessantes sobre a história dos torcedores, dos clubes e dos países. E terminamos nossa conversa por aqui. A gente sabe que o tema rende mais conversa, mas é a hora de a gente se despedir. Agradecemos muito a vocês que nos acompanharam até aqui e aos entrevistados que colaboraram com seus depoimentos. Assim foi o trabalho feito pela equipe do Espitel e desejamos tudo de bom para todos. Um forte abraço para a equipe do Brasil. E já deixamos o convite. Não perca o próximo episódio do Sons e Saberes, que será sobre as relações entre alimentos e canções no Brasil e em Angola. Nós ficamos por aqui. Até mais. Um abraço do Augusto de Oliveira, da Unesp. Outro abraço da Juliana Costa, também da Unesp. Este episódio teve seu roteiro elaborado pelos alunos da Unesp de São José do Rio Preto, Ana Elisa Barreiro
Augusto Vinícius de Oliveira e Juliana Renata Pereira da Costa. E também pelos alunos do Instituto Superior Politécnico do Libolo, em Angola, André Carvalho, Fernando Mateus e Núria Moreira. O podcast Sons e Saberes foi realizado sob a supervisão das professoras doutora Luciane Tenani, da Unesp, e Elizabeth Rodrigues Gonzalez, do Spitelo, e contou com a edição e operação de áudio de Rômulo Borim, do Laboratório de Fonética do IBILSE, na Unesp. Nós agradecemos aos entrevistados pelos nossos alunos, que generosamente compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre temas diversos. Também agradecemos ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast. Nossa gratidão aos alunos que se empenharam em todas as tarefas do processo de criação do podcast. Partilhe o nosso podcast com os seus amigos. Mande seus comentários para a coordenação do projeto. Envie sua mensagem para Luciane Tenani no e-mail luciane.tenani@unesp.br. David Carruagem saúda a todos que nos ouviram. Muito obrigada por ter ficado conosco. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética, IBILSE, Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Sons e Saberes. Conexões de vozes de Angola e Brasil.